Uma das coisas que eu fiz e que eu tenho reforçado cada vez mais nos últimos tempos é o cuidar de mim, da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha saúde emocional. E eu acredito que é algo que todas as mulheres deveriam começar a fazer, ou se já fazem, prestar atenção a aquelas áreas que precisam de mais reforço. E por isso eu trouxe essa conversa para cá hoje. Fica comigo que eu prometo que vai fazer muito sentido. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast. Convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, eu estou aqui para mais uma conversa que eu espero que seja enriquecedora e obviamente vai ser profunda, vai ser reflexiva, como sempre. Mas antes de nós entrarmos dentro da nossa conversa propriamente dita, eu vou te pedir, se tu gostas do Sonhar Sem Limites Podcast, se algum episódio já tocou em ti de alguma maneira, vou pedir que tu, se ainda não segues o Sonhar Sem Limites Podcast no Spotify, se for por esta plataforma que tu consomes o conteúdo, que o faças. Ou se tu estás a ver ou a ouvir este podcast pelo YouTube, que tu inscrevas no canal. É importante para mim, é importante para a plataforma e, obviamente, tu, ao te inscreveres, ao seguires, é um sinal para essas plataformas de que sempre que sair um episódio novo, elas podem enviar-te uma notificação e fazer-te saber que temos episódio novo. Mas quando eu digo que é importante para mim, é porque quanto mais pessoas demonstram interesse nesse podcast, quanto mais nós crescemos, mais serão as possibilidades e as oportunidades que irão abrir e mais eu consigo trazer conversas mais enriquecedoras e fazer coisas mesmo que possam enriquecer e ajudar ainda mais mulheres no seu crescimento pessoal e profissional, que é aqui o meu objetivo. Eu quero que mais mulheres consigam, de facto, sentirem-se realizadas naquilo que elas fazem e na sua vida como um todo. A forma como nós cuidamos de nós é provavelmente a coisa mais importante, se não a mais importante mesmo de tudo. Mais importante até do que ter recursos, do que ter ferramentas, do que ter acesso a certas coisas, a certos lugares, a certas pessoas. E por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a minha jornada de amadurecimento mesmo, de crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, e eu comecei a mergulhar nesse universo do autoconhecimento, nesse universo de querer me conhecer enquanto ser humano no mundo, uma das coisas que eu fiz e que mudou muito, de facto, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, foi começar, de facto, a cuidar de mim. E quando eu digo cuidar de mim, é cuidar de mim dos três pilares que sustentam o ser humano, que é o corpo, a mente e o espírito. E é muito engraçado pensar nessas três esferas, porque quando nós falamos de corpo humano, o corpo humano ele é basicamente dividido em três grandes áreas, digamos assim, não é? Que é o tronco, a cabeça, o tronco e os membros, certo? Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que na nossa cabeça, digamos assim, está toda a parte mental, ok? Tá toda aquela parte racional, toda a parte intelectual do ser humano. Quando nós falamos do tronco, o que está no nosso tronco? Que é assim o órgão mais importante, falando assim, para a sobrevivência, se é que eu posso dizer assim, do ser humano. É o nosso coração, que é onde nós podemos dizer que está o espírito, que está a alma, que está o sentir das coisas. E depois, quando nós vemos os nossos membros, eles são como se fossem os executores daquilo que a cabeça e o tronco querem ou precisam, digamos assim, não é? E aqui entra muito os nossos comportamentos e as nossas ações que são feitos a partir desses membros. Eu consigo caminhar porque eu tenho duas pernas que me permitem
executar essa tarefa que é emitida, digamos assim, pelo meu cérebro. Então, muitas vezes, quando nós conseguimos, e vocês já perceberam provavelmente, se não for o primeiro episódio que tu estás a ver, que eu gosto mesmo de destrinchar as coisas e de separar as coisas para, de certa forma, trazer um pouco mais de lógica para aquilo que nós estamos aqui a tentar entender e a tentar compreender sobre nós enquanto seres humanos. Muitas vezes, quando as pessoas elas estão muito... Como é que eu posso dizer isso? Muito confusas, muito desmotivadas, muito frustradas. Alguma dessas três partes, algum desses três pilares está em desequilíbrio. E cada vez mais eu apercebo-me disso. E é muito engraçado porque quando nós começamos a entender de facto que se eu estou a passar por alguma fase, não é? Se eu estou a passar por alguma fase em que eu estou a sentir-me desequilibrada de alguma forma, é porque alguns desses três pilares não está em sincronia, não está alinhado, e eu começar a cuidar deles de facto, todo o resto começa a mudar. E não estou a dizer que é uma mudança fácil de ser feita, mas é uma mudança necessária de ser feita, e são coisas bem diferentes. Eu decidi trazer esse episódio, decidi trazer essa conversa para cá, porque, primeiro de tudo, eu comecei o Sonhar Sem Limites podcast com um único desejo em mim. O de levar todo esse conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, sobre comportamento humano, sobre mente humana, sobre o autoconhecimento, sobre autoconfiança, para que mais mulheres, conseguissem ter esses conhecimentos, ter acesso a esses conhecimentos, ter acesso a essa nova perspectiva e que a partir disso elas começassem a, de facto, fazer as mudanças na vida delas para que as coisas, de facto, mudassem. E quando eu comecei a perceber que eu estava a deixar algumas coisas entrarem em desequilíbrio na minha vida e que eu precisava de voltar a olhar para elas, foi assim muito, muito, muito libertador. Se vocês forem assistir alguns episódios atrás, vocês vão perceber que eu até falei sobre isso e tenho falado sobre isso, não é? Nos conteúdos nas outras plataformas que eu tenho, como o Instagram, enfim, o TikTok. Justamente para que as pessoas percebam que nenhum de nós está imune a passar por esse processo. Mas em alguns episódios que eu gravei anteriormente e que vocês já tiveram acesso, vocês podem perceber que eu estava muito intoxicada, sabem? E eu digo isso por quê? Porque a minha pele, vocês podiam notar, exterior, era uma intoxicação que era visível exteriormente. A minha pele estava completamente destruída. Eu nunca fui uma pessoa que tive uma pele destruída. E eu comecei a ter crises de alergias. Como é que a gente tá? E é engraçado como eu estava a tentar justificar isso por... Estou a ficar mais velha. Sei que não parece, né? Mas estou a ficar mais velha, então são transformações normais. Porque uma das coisas que também eu entendo é que nós, enquanto seres humanos, e falando de nós mulheres, nós temos muitos ciclos, nós passamos por vários estágios da vida. E em cada ciclo, em cada estágio, existem emoções, existem pensamentos, existem comportamentos que nós vamos ter que deixar para trás e outros que nós vamos precisar adotar. E muitas vezes, hormonalmente falando agora para as mulheres, quando nós estamos a passar por diferentes ciclos da vida, dentro de nós existem coisas que estão a acontecer. Se nós não temos os pequenos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, digamos assim, então vai pesar. E vai pesar muito.
E eu estava a sentir esse peso, só que eu estava a negligenciar esse peso. Então, sem querer dar aqui muitas voltas, quando nós entendemos que se nós não cuidarmos de nós, todo o resto vai ser afetado, então nós começamos a entender que o cuidar de mim é sim uma prioridade. E vamos ser sinceros, eu nunca deixei propriamente de cuidar de mim. Mas ainda assim, o cuidado mais profundo, digamos assim, que eu precisava ter, eu não estava a ter. E automaticamente, mesmo que eu não deixasse de cuidar de mim, não é porque, sei lá, eu, por exemplo, com o treino físico, e é engraçado que até isso eu estava a olhar o meu track. Sim, eu tenho um iPhone e no iPhone tem ali uma aplicação, digamos assim, que faz o track dos teus treinos, enfim, consoante tu também tens alguma aplicação, isso, e eu utilizo uma aplicação para meio que fazer o track do meu treino e aquilo fica tudo... falta uma palavra. Fica tudo recorded? Como é que se diz isso em português? Fica tudo gravado. Acho que é isso. Fica tudo registrado. Essa é a palavra que estou à procura. Então, é muito fácil para mim perceber a minha performance ao longo dos meses. Então, eu percebi que houveram meses que eu estava assim a treinar sempre, constantemente. E havia meses que eu estava a colocar o meu treino em segundo lugar. Gente, não existe isso. Não existe o cuidar de nós, sei lá, a cada 1, 2 vezes por mês, dependendo do cuidado, tá? Mas quando eu falo fisicamente, precisa haver uma consistência. Precisa haver uma consistência. Sabem? E cada vez mais eu tenho entendido que a minha saúde, ela é inegociável, porque entendo uma coisa. A nossa saúde é assim, a base de tudo. É a base de tudo. Porque pensa comigo, se tu não tens saúde, tu não tens nada. Tipo, acabou. Acabou. Se tu não tens saúde, ok? Falando física, mental e emocionalmente, se tu não estás saudável, acabou. Se tu não tens saúde, tu não tens energia para fazer as coisas. Certo? Se tu não tens saúde, corres o risco de estar enfiada numa cama do hospital e não conseguir fazer nada da tua vida. Se tu não tens saúde, tu corres o risco de não conseguir levantar da cadeira para fazer... Eu posso trazer aqui inúmeras formas de te demonstrar o quão importante é a saúde, mas eu acredito que tu, como uma mulher inteligente que tu és, como uma mulher que sabe que quer crescer na vida, como uma mulher que quer amadurecer de facto, como uma mulher que quer ser útil para as pessoas, para ti, para o mundo de alguma forma, como uma mulher que quer construir uma vida que tenha algum sentido e algum significado, tu não precisas que eu faça aqui um desenho para tu entenderes isso. Então, o que eu quero que tu pares e tu penses de facto é até que ponto tu tens cuidado de facto de ti. E entenda uma coisa, tá? Em 2023, alguém que eu via como uma pessoa que poderia me dar respostas que eu não dava a encontrar, disse-me uma frase que só recentemente eu consegui dar um novo significado a essa frase. Porque basicamente o que essa pessoa me disse foi que desde o momento que eu mudo a minha mentalidade, que não tinha como voltar atrás. Gente, não se enganem. Não se enganem com quem vos diz, desde o momento que tu mudaste a tua mentalidade, está mudado. Ouve o que eu vou te dizer, tá? A nossa mente, eu quero que vocês pensem na nossa mente como um músculo. Como um músculo que precisa ser usado e que precisa ser trabalhado. O músculo, quando ele não é usado e quando ele não é trabalhado, ele começa a definhar-se. Tão simples quanto isto. Então,
Se eu não estou a utilizar o músculo, não importa o quanto eu trabalhei e usei esse músculo no passado, se eu, durante um longo período de tempo, eu deixei de usá-lo, eu deixei de trabalhá-lo por algum motivo, podem ser inúmeros motivos, não é? Uma questão de infelicidade da vida, enfim, há alguma coisa mental e emocionalmente que aconteceu e que abalou-me profundamente e que fez com que eu parasse simplesmente de usar e trabalhar aquele músculo, ou porque de repente eu estava num trabalho que requeria o uso desse músculo constantemente e depois eu mudei de emprego, então eu já passei a não utilizar tanto esse músculo, ele vai começar a definhar-se. E se ele começa a definhar-se, em algum momento, se eu quiser que ele volte a funcionar, se eu quiser usá-lo novamente, eu não espero conseguir utilizá-lo com a mesma performance que eu fazia quando ele estava no auge do seu uso. Isso não existe. Eu vou ter que começar a utilizá-lo pouco a pouco para que ele seja desenvolvido e ele consiga chegar ao seu máximo potencial. Conosco, com a nossa mente, com a nossa vida, com a nossa intuição, é tudo a mesma coisa. E eu agradeço-me muito por nunca parar. Primeiro, por nunca aceitar as coisas que as pessoas me dizem como verdades absolutas. E segundo, por eu nunca parar de buscar aprender mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre como é que as coisas realmente funcionam, como é que existe uma regressão, como é que existe um avanço, porque isso me dá poder de escolha, me dá poder de sustentar a mim e de compreender também a mim, ao mundo e as pessoas. Entendes? Então, hoje em dia eu sei que sim, a nossa mentalidade, por mais que eu tenha desenvolvido no passado uma mentalidade que me permitiu chegar aqui hoje, se eu nesse nível que eu estou, eu não continuo a desenvolver e a reforçar certos pensamentos, a aprender novas perspectivas, por isso é que vocês, quem me acompanha no Instagram, vocês veem que eu estou constantemente a ler. É raro, inclusive eu estou no estúdio a gravar, mas dentro da minha bolsa tem ali um livro. Eu vou conseguir ter tempo de sentar e ler aqui no estúdio alguma coisa? É óbvio que não. Mas eu não sei se no caminho para cá, o caminho daqui para casa, enfim, se vai acontecer alguma coisa e eu tenho alguma hora morta ali sem fazer nada. E em vez de eu ficar no telefone ali a fazer um scroll, eu pego num livro. Porque é ali onde está, para mim, muita base do conhecimento que eu quero adquirir. Entendes? Então, quando eu consigo de facto entender que se eu não utilizar a minha mente, se eu não continuar a estimular a minha mente e aprender novas coisas, a minha mente ela começa assim a definhar-se, começa a entrar num ciclo de frustração, de comparação, de intoxicação mesmo que eu não quero, está tudo perdido. Porque se eu não tenho essa consciência de que eu preciso trabalhar a minha mente, eu não vou trabalhá-la, porque eu vou chegar naquele nível que eu penso, não, eu já tenho uma mente super desenvolvida. Amiga, ninguém tem uma mente tão desenvolvida que não possa desenvolvê-la ainda mais. Até porque, como eu digo-vos, e já falei sobre isso em vários episódios, nós vamos atingindo níveis e patamares na nossa vida. E em certos níveis, em certos patamares da nossa vida, nós vamos encontrar desafios que nós nunca tivemos esses desafios antes. Então, se eu estou num nível, se eu estou num patamar, que eu encontro um desafio, que eu nunca vivi esse desafio antes, e que eu sei que eu preciso ultrapassar esse desafio para continuar a crescer e continuar a minha jornada de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento como pessoa, como profissional, e conseguir ser essa mulher cada vez mais firme, cada vez mais confiante, cada vez mais segura de mim, do meu potencial. Então, eu preciso adquirir novos conhecimentos e novas ferramentas mesmo para conseguir ultrapassar esse desafio, esse obstáculo. Agora, se eu acho que não, desde o momento que eu mudei a minha mentalidade, ela está mudada, ela não volta ao que é, e eu não continuo a aprender sobre formas que ela pode regredir,
e formas que ela pode avançar, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar exatamente a bater nesse desafio de frente sem conseguir ultrapassá-lo, porque eu estou a tentar lidar com o desafio num nível com técnicas e ferramentas que me fizeram chegar até ele. Assim, vai ser muito, muito difícil eu conseguir ultrapassar esse nível. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Seja ela uma área pessoal, seja ela uma área profissional. E quando eu falo de uma área pessoal, inclui tudo aqui. Meus relacionamentos, minhas amizades, a forma como eu lido com a minha família, o meu lazer, tudo. Tudo. Tudo e mais alguma coisa que possas pensar, entra aqui. Nessa parte pessoal. Só que quanto mais eu me fortaleço enquanto pessoa, quanto mais eu torno uma pessoa melhor, mais capaz, mais eu me torno uma profissional melhor e mais capaz. E isso é o core de tudo que eu trago para vocês e o porquê que eu faço o que eu faço aqui. Então, eu cheguei àquele nível em que eu estava a ficar extremamente intoxicada. Eu amo tudo que eu faço. Eu amo trabalhar com tudo que eu faço. Mas que isso não seja uma escolha entre a minha saúde e o meu trabalho. Para mim, a minha saúde, ela precisa estar sempre em primeiro lugar. Porque eu sei que se eu estou bem, eu vou conseguir fazer melhor o meu trabalho. Entendes? E tu podes, nesse momento, pensar, Edu, mas eu não consigo ter esse tempo, eu não consigo ter essa disponibilidade. Eu não sei qual é a tua realidade, tá? Eu não sei. Mas nós nos damos muitas desculpas para não fazer o básico que nós queremos fazer. E cada vez mais eu estou a chegar num nível que, para mim, é sobre, primeiro, o estilo de vida que eu quero viver. E com base nesse estilo de vida, eu começo a gerir todo o resto. Eu faço muitas escolhas na minha vida intencionalmente com base na vida que realmente faz sentido para mim. Não na vida que faz sentido para os outros. Porque se é essa vida que faz sentido para ti, ótimo. Vai lá e vive a tua vida. Sabes? Mas na vida que faz sentido para mim, existem alguns hábitos, existem alguns comportamentos que eu preciso ter para cuidar daquilo que é importante para mim. A minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional ou espiritual, como quiseres chamar. Para mim, isso está em primeiro lugar. Então, eu quando de manhã acordo e tenho o tempo de fazer a minha escrita, a minha meditação, o meu treino, a minha leitura, sabe, se eu não fizer essas coisas no meu dia, e quando eu digo no meu dia, pode ser porque eu estou a fazer isso às 3 da manhã, dependendo de onde eu estiver, não é? Ou pode ser que eu estou a fazer isso às 10 da noite, mais uma vez, dependendo de onde eu estiver. Não é sobre o horário em si que eu faço essas coisas. É sobre o ato de eu parar e tirar 1 hora, 2 horas do meu dia para cuidar de mim. Edu, eu não tenho 1 hora ou 2. Tens 15 minutos. Tens 30 minutos. Não consegues fazer todas essas práticas. Consegues fazer alguma delas? Porque, de verdade, se tu não cuidares de ti, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar de ti. Porque esse é um trabalho teu. Essa é uma tarefa que só tu podes fazer por ti. E atenção, eu não quero que tu sintas que o facto de tu não estares a fazer isso, ou de não estares a priorizar isso, que é uma culpa tua, ou que tu comeces a vir com desculpas para ti mesma, porque honestamente não é para mim. O que eu quero que tu entendas é que esse ritmo que
nós acabamos por entrar de trabalhar muito, de ter que performar muito, de ter que fazer muito isso, fazer muito aquilo e não cuidar de nós como nós deveríamos cuidar para sermos melhores pessoas mesmo para o mundo e para as outras pessoas à nossa volta, é algo que nos foi transferido por essa cultura e essa sociedade de performance que nós vivemos. E mais, como mulheres, parece que nós temos a obrigação de cuidar dos outros, de servir aos outros e nunca parar para cuidar de nós. É como se o cuidar de nós fosse um ato egoísta. E não, eu vejo como um ato altruísta. Porque eu sei que eu estou a cuidar bem de mim, eu consigo cuidar melhor dos outros. Não que isso seja provavelmente uma obrigação minha. Principalmente se tu, assim como eu, não és mãe. Porque entenda uma coisa. Se há uma coisa que eu tenho muita consciência é que quando tu tens um filho, esse filho é uma responsabilidade tua. Até que esta criança tenha a capacidade de caminhar com as próprias pernas, aspas, digamos assim, ela é uma responsabilidade tua. Por isso, primeiro, não cedas à pressão das pessoas que querem te fazer parecer que só por seres mulher és obrigada a ser mãe. Não cedas à pressão. Tu decides se queres ou não. Porque desde o momento que tu decides ser, acredita, não é a pessoa que ficou a pressionar-te que vem cuidar dessa criança por ti. Não é, és tu. Então, se tu não és e não fazes questão de ser, está tudo bem. Agora, se tu és, tens que entender que sim, tu tens um ser humano que depende de ti. Só que isso não inviabiliza o tu cuidares de ti. É muito o contrário. Tu precisas de encontrar uma forma de cuidar de ti no meio daquele caos da tua vida. Eu não vou te saber dizer qual é esse momento, porque vamos ser sinceras, eu não tenho a tua realidade. Não é? Só que as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, ensinou a muitas mulheres que desde o momento que elas decidam ser mãe, ela deixou de ser mulher. Ela deixou de ser um ser humano. E esse é o problema para muitas mulheres que são mães. Inclusive, nós temos aqui um episódio com a Sol, que por ser mãe, eu recomendo que tu, quando terminares esse episódio, que tu vais lá ouvir, que pode ser que te dê uma perspectiva maior de alguém que é mãe, que pode ter uma realidade um pouquinho mais parecida com a tua e que pode te ajudar a entender como é que tu vais driblar, de certa forma, esse universo. E também que tu, de repente, em vez de estares a consumir conteúdos de mães que reforcem essa tua incapacidade de cuidar de ti, que tu comeces a trocar por mães que tenham uma rotina de cuidado com elas e com os filhos e que de certa forma conseguem, não vou dizer manter o equilíbrio, mas equalizar essa balança de alguma forma, sabem? Que conseguem ter aquele momento que ela está completamente imersa no cuidado dela, mas também ter aquele momento que ela sabe que ela precisa priorizar o cuidado dos filhos. E isso vai oscilando durante o dia. Não é uma coisa que, hoje eu só cuido de mim, amanhã eu só cuido... Não é nada disso, né? Ao longo das tuas 24 horas no dia, essa oscilação, ela vai sempre existir. Estou a cuidar de mim e estou a cuidar deles. Estou a cuidar de mim e estou a cuidar deles. E é nessa oscilação que, de alguma forma, tu precisas entrar. Mesmo eu não sendo mãe, eu tenho pessoas à minha volta que, querendo ou não, eu preciso de cuidar deles de alguma forma. Não é? O meu relacionamento é algo que eu preciso cuidar. O meu trabalho é algo que eu preciso cuidar. Os meus projetos é algo que precisam de mim, que eu preciso cuidar. A minha família, sabe? Inclusive ontem, por exemplo, eu estou a gravar isso no dia... Opa, isto aqui não tem horas. No dia 13 de agosto. É uma quarta-feira. Ontem, terça-feira, eu tenho a minha irmã esses dias aqui com os meus sobrinhos e anteriormente a essa minha fase de intoxicação que me obrigou a parar e olhar e fazer uma pausa, eu estaria assim, imersa no trabalho e nem teria a oportunidade de desfrutar com eles.
Sim, eu estive a trabalhar. Cheguei no domingo, né? Estava em Chicago, cheguei no domingo. Na segunda-feira e ontem, terça-feira, não fiz rigorosamente nada. Na segunda-feira fomos à piscina. Sim, ficamos lá até, sei lá, umas 7 e tal. Cheguei em casa depois das 8. Ontem, acordei, resolvi algumas coisas pessoais que eu tinha para resolver na rua. Cheguei em casa, preparei e a gente foi passear. Gente, e uma das coisas também que esse momento de pausa, enfim, toda essa infoxicação, e aconteceram algumas coisas pessoais também que me fizeram repensar algumas coisas na minha vida e começar a cuidar mais de mim, é porque, para além de eu perceber que eu sem saúde não sou ninguém, literalmente, eu também percebi que eu posso não ter uma segunda oportunidade de fazer as coisas. Eu posso não ter uma segunda oportunidade de fazer as coisas. E nisso eu comecei a pensar quais são as coisas que eu não tenho feito e que eu provavelmente gostaria de as ter feito. Eu provavelmente gostaria de... Porque muitas vezes nós tomamos a vida como garantido, sabem? Nós achamos que nós vamos sempre ter uma segunda oportunidade para fazer certas coisas. E eu até criei um conteúdo sobre isso no meu Instagram. Mas a questão é, e se tu não tiveres essa segunda oportunidade? Sabes? Se tu não tiveres uma segunda oportunidade de fazer isso que tu estás a deixar de fazer hoje. Gente, eu não estou a dizer agora que tu tens que parar de trabalhar. Ou que sei lá o quê, mas tipo assim, eu trabalho muito. Eu trabalho demais mesmo. E eu não trabalho por uma questão de obrigação, sabem? Eu trabalho porque eu gosto. Eu nem vou dizer que é por uma questão de necessidade, isso tudo, mas assim, o meu trabalho, ele paga as minhas contas e ele me sustenta. Eu vou lá e faço sempre o meu trabalho e entrego sempre o meu melhor. Quando eu tenho tempo para dedicar aos meus projetos, nenhum desses projetos é por uma questão de necessidade. É por uma questão do meu desejo de ser útil para o mundo, para as pessoas, de ajudar de alguma forma. E segundo, é porque a vida que eu me vejo a construir no futuro, provavelmente, algumas... É que a vida que eu me vejo a viver no futuro, eu preciso começar a construí-la agora, certo? Então, para eu começar a construir essa vida agora, existem alguns comportamentos e alguns projetos que eu preciso tirar do papel para que no futuro eu possa viver essas vidas, entendes? Então, é como se isso fosse um jogo em que nós temos dois extremos. Só que, se eu não priorizar certos momentos, eu acho que não vai fazer sentido fazer nada disso. Entendes? E eu acredito que existem momentos que nós temos que dar tudo, que mergulhar fundo, mas há momentos que nós também precisamos de ter essas pausas. Porque as pausas, elas são necessárias. As pausas são necessárias. Até num discurso, se eu chegasse aqui e começasse a falar que nem uma metralhadora, sem fazer pausas, provavelmente iria ser muito mais cansativo. Entendes? E muito mais desinteressante mesmo. Então, na nossa vida, e se tu fores uma pessoa mais religiosa, tu sabes que até na Bíblia existiu um dia de descanso. Então, nós precisamos sim de fazer essas pausas. E eu, nesse momento exato que eu estou a viver, eu estou a priorizar não só a minha saúde e o meu cuidado comigo, mas também estou a priorizar alguns momentos que eu posso não ter uma segunda oportunidade para vivê-los. É forte pensar nisso, mas é real. Nós muitas vezes nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem e que nós nunca sabemos qual será o fim dessa passagem.
Enfim, eu não queria que essa conversa tomasse esse rumo, mas provavelmente foi necessário para alguém que essa conversa tomasse esse rumo. Mas voltando à questão central que eu quis trazer esse episódio e que eu quero que realmente tu saias daqui e que tu retenhas dessa nossa conversa é: nós precisamos focar no cuidado que nós temos conosco. E nós não podemos continuar a deixar as coisas para o amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã não está garantido para ninguém. Edu, mas isso significa que eu não vou fazer planos? Não. Não, porque tu não sabes, certo? Tu não sabes. Só que nós precisamos deixar um espaço dentro dos nossos planos para a vida acontecer. E quando a vida vai acontecendo, nós precisamos muitas vezes de ajustar também os nossos planos. Nós precisamos de entender se esse plano ainda faz sentido ou ele não faz sentido. Porque muitas vezes nós estamos a teimar num plano que já não tem mais por onde seguir. E uma das virtudes de toda mulher confiante, de toda mulher segura, de toda mulher que realmente sabe a vida que ela está a construir e que sabe que ela está a construir algo que faz sentido para ela, é perceber o que é que ela precisa deixar morrer, o que é que ela precisa de dar uma nova vida ou dar espaço para ganhar uma nova vida. Entendes? Então, nesse exato momento, se tu sentes que estás a passar por uma fase em que tu estás a sentir muito intoxicada mesmo, muito frustrada contigo, se calhar tu só precisas de fazer uma pausa e cuidar mais de ti. Uma pausa e viver mais as coisas. E viver mais o teu dia a dia. Viver mais a tua vida mesmo. Sabes? Porque eu quero que tu faças isso. Eu quero que tu pares e olhes para a tua vida e penses se a tua vida terminasse hoje. Sei que é dramático pensar isso. O que tu fazes, para quem tu o fazes, importaria, no fim das contas? É engraçado porque eu me fiz essa pergunta nesse tempo. Eu me perguntei: Edu, se ninguém ouvir, se ninguém der a mínima para aquilo que tu fazes, ainda assim tu farias? E naquele mesmo momento veio-me uma vozinha lá dentro a dizer: farias. E sabes porquê que farias? Porque não é sobre as pessoas que estão hoje no mundo e que têm acesso ou não, ou que vão ouvir ou não. É sobre amanhã ou no futuro tu saberes que deixaste uma mensagem que, se a tua sobrinha precisar, sim, porque eu não tenho filha, mas que se a tua sobrinha precisar e ela ouvir, e pode mudar a vida dela. Porque eu não sei em que mundo ela vai viver, mas eu sei o que eu quero deixar para que ela, se precisar, ela tenha uma mensagem que pode mudar a forma como ela vê as coisas e a forma como ela vai viver a vida dela. Então sim, eu continuaria a fazer. Eu fico feliz que tu estejas cá e que estejas a ouvir, que estejas a observar isso e que tu possas pegar isso, refletir, repensar a tua vida e mudar o que tiver que ser mudado. Mas se tu não ouvires, que ela ouça. Ou que alguma mulher da próxima geração que precise, que ouça. E pode ser que essa mensagem faça a diferença no futuro longínquo onde eu sequer estarei cá. E eu acho que é muito mais por isso que eu faço o que eu faço hoje. Por aquilo que eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo e enquanto mulher, posso contribuir para o mundo. Porque colocar a minha perspectiva no mundo, eu sei que é uma exposição muito grande, mas eu sei também que essa exposição pode ser exatamente aquilo que uma outra pessoa precisa para tomar uma atitude, por mais pequena que seja, para mudar um pensamento, por mais pequeno que seja, e que pode mudar outras coisas na vida dela, pode fazer que ela tenha resultados muito grandiosos, porque eu acredito muito que mudanças extraordinárias e resultados extraordinários acontecem de
pensamentos e hábitos e comportamentos muito ordinários do dia a dia. Eu acredito mesmo que é no ordinário que o extraordinário acontece. Então, eu vou continuar a fazer isso que eu faço aqui do meu jeito, colocando a minha perspectiva, trazendo a minha bagagem e, se for útil para alguém, obviamente, ótimo, ok? Mas, finalizando e terminando aqui a nossa conversa, eu quero de facto que tu pares e penses se tu tens cuidado de ti, cuidado da tua saúde mental, da tua saúde emocional, como é que tens cuidado, não é, da tua saúde física. Não precisa, sabes, não precisas fazer muito, mas precisas fazer o necessário. Gente, eu estava tão inchada, eu estava tão inflamada. Eu estava pensando, isso não é normal. Isso não é normal. Só que era, sabe, toda a acumulação de hormônios, de estresse, de cortisol, de isso, daquilo e tal. Se eu morrer, nada disso importa, certo? Então, olha, que isso sirva pelo menos para tu cuidares um pouco mais de ti. Não estou a dizer que eu vou deixar de fazer o que eu faço, que eu vou deixar de ter a vida que eu tenho, de fazer as minhas correrias. Não, mas eu acho que eu estou muito mais consciente para a forma como eu quero viver e para a forma como eu quero que as coisas aconteçam. E isso, para mim, é fundamental e eu espero que sirva de inspiração para ti. E quando eu digo inspiração, é eu inspirar-te a ter alguma ação, de facto, porque dizer, Edu, nossa, isso inspirou-me bastante, e eu te perguntar, ok, inspirou-te a fazer o quê? Tu não souberes exatamente que ação tu tiveste a partir dessa inspiração que tu tiveste, deixa-me triste. E o último pedido que eu faço-te aqui, depois de ter-te feito parar e refletir, pelo menos eu espero que tenha conseguido isso, é que se tu souberes de alguém que precisa de ouvir esse episódio do podcast hoje, que precisa de começar a parar e cuidar mais de si, ok? Envie esse episódio para ela. E se vocês quiserem até que eu fale um pouco das mudanças que eu fiz, até posso trazer um episódio só com isso, deixem nos comentários que eu trago. Mas o que eu quero mesmo que tu faças é que tu envies esse episódio para uma pessoa. Que tu saibas que esse episódio pode ser útil de alguma forma, se foi para ti de alguma forma. Envia esse episódio para esta pessoa e vamos estar, eventualmente, eu e tu, a transformarmos a vida de mais alguém. Ok? E eu fico por aqui e eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!